Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Assim diz a palavra do Senhor. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Pense bem, viva melhor, pense no que precisa abandonar e no que precisa acrescentar. Pense no motivo que o conduz a abandonar o furto e acrescentar o que é útil. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é uma atitude que revela um coração sábio e livre. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com todo esforço, a fim de viver honestamente e ainda ajudar os necessitados. O trabalho sem propósito definido gera uma vida sem sentido. É importante tirar a roupa velha do furto e vestir a roupa nova do auxílio ao próximo, repartindo ao próximo. A palavra grega aqui para roubar, nesse momento, ou furta, né? Traduzido aqui por furto, é a palavra klepto. Klepto. E essa palavra é importante nesse momento porque aquilo que a Escritura chama de pecado, porque afasta de Deus, a ciência moderna chama de transtorno. Ou seja, cleptomania, não sei se você já ouviu essa palavra, é considerada um transtorno psiquiátrico caracterizado por impulso incontrolável de roubar objetos, mesmo que a pessoa não tenha necessidade. Quando considerado um transtorno, está associado a um alto nível de ansiedade, depressão ou transtorno obsessivo compulsivo. É importante observarmos, sim, o indivíduo que tem essa compulsão, isso realmente pode acontecer, mas é importante buscar conhecer a história dessa pessoa, sua criação, suas dores ou traumas, sem minimizar a ação, deixando claro que sempre temos escolhas. Se não conseguimos, devemos buscar ajuda. Quem vive desta maneira tem prazer naquilo que faz, especialmente essa pessoa que é considerado pela psiquiatria ou pela ciência como tendo um transtorno. Porém, Deus chama pecado. Por quê? Porque afasta da sua presença, afasta do Criador. Então, a Escritura, nesse momento, oferece um caminho para a cura, inclusive dessas pessoas que são consideradas como tendo um transtorno psiquiátrico. Qual é o caminho que a Escritura nos oferece nesse momento? Primeiro, é necessário reconhecer e decidir. O que furtava, não furte mais.
Ou seja, é necessário reconhecer e decidir. Isso é uma decisão, uma escolha livre que pode ser feita e deve ser feita em Jesus. Em Jesus nós podemos nos livrar do impulso e se não conseguimos, precisamos buscar ajuda, precisamos buscar orientação sobre como podemos nos livrar disso, ok? Uma outra coisa também que a Escritura nos orienta é trabalhe e faça algo de útil. O trabalho é a ocupação da mente com algo que antes não fazia parte e agora deve fazer. Ou seja, mesmo que uma pessoa que tenha o tal transtorno, se ela não acrescentar algo à sua vida, ela vai continuar fazendo aquilo. Então é importante trabalhar, fazer algo de útil. A pessoa deve realmente trabalhar consigo para gerar persistência nesse momento e criar novos hábitos. Ou seja, a pessoa ela precisa pensar que se ela não colocar algo no lugar daquela atitude que ela tem, ela vai continuar no mesmo lugar. Se nós gerarmos novos hábitos em nossa vida e isso passar a habitar em nós, ou seja, aquilo que passa a habitar não havia antes. Então, se o hábito de trabalhar não for cultivado, certamente o velho hábito que foi perdoado por Jesus voltará. Então é importante trabalhar para colocar algo no lugar, algo de útil. Nesse momento nós devemos lembrar que Pedro disse em sua segunda carta, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro. 2 Pedro 2,20. Ou seja, tire a roupa velha do furto e vista a roupa nova do trabalho e faça algo útil com as suas mãos, ou seja, algo de bom, algo honesto, algo honrado. Também é importante, além de reconhecer e decidir, trabalhar e fazer algo de útil com as mãos, tenha um propósito definido. Lembra que trabalho sem propósito definido gera uma vida sem sentido. Então, tenha um propósito definido. Compartilhe do seu esforço e fique livre dessa prisão interior. Pois compartilhar com o que tem necessidade é fazer o bem ao próximo. E isso traz benefícios psicológicos, traz benefícios para a nossa mente. Cito alguns nesse momento, como por exemplo, sensação de bem-estar. Não foi à toa que Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Pois fazer o bem estimula a liberação de neurotransmissores conhecidos hoje, nossos, né? Nós ouvimos falar muito hoje sobre, como dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que dão prazer. E se antes o prazer estava no furto, porque também dá prazer fazer aquilo que é errado ou pecado, nós podemos modificar isso em nosso cérebro se desejarmos. Nós podemos mudar a nossa história.
Isso ainda aumenta nossa conexão com as pessoas, nos dando uma rede de proteção e apoio sempre que precisamos ou precisarmos. Então, cultive esse propósito e tenha essa sensação de bem-estar. Fazer o bem e algo com as mãos é outro benefício, pois reduz o estresse, a ansiedade, diminuindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, trazendo para a nossa vida sensação de calma e equilíbrio emocional, fazendo com que o trecho do sábio Salomão tenha significância para nós nesse momento, quando ele disse: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então é possível mudar, está em Eclesiastes 8:5. Fazer algo de útil com as mãos fortalece nossa autoestima. Outro benefício, pois sentir-se útil aumenta nossa confiança e nosso propósito fica mais firme. Quando pensamos no próximo, também, o risco de ficarmos deprimidos diminui, pois o altruísmo reduz a sensação de solidão e falta de esperança, que são fatores associados à depressão. Pessoas que têm um propósito definido para o seu trabalho desenvolvem maior capacidade de lidar com dificuldades e frustrações na vida. Consequentemente, aumentam sua resiliência e ainda pode melhorar a qualidade do sono. E um sono reparador repõe nossas energias, nos mantém focados em melhorar a cada dia. Avalie essas questões. Que a cleptomania pode ser considerado um transtorno? Podemos concordar, sem problema algum. Afinal, cada um tem sua história de dores e traumas emocionais. Mas Jesus chama o furto de pecado. Ou seja, todo aquele que pratica o pecado erra o alvo, que é a perfeita vontade de Deus. Então, conectar-se com Deus é o caminho para a cura e libertação das nossas dores. Deus mostra o caminho e se você seguir, ficará livre de qualquer coisa que causa transtorno em sua vida. Então, tire a roupa velha do furto e vista a roupa nova do trabalho. Tenha um propósito definido e receba os benefícios que vêm do Espírito de Cristo, que habita em todo aquele que nasceu de novo e decidiu vestir a roupa nova que ele comprou com o seu próprio sangue. Pense bem, viva melhor, pense no que precisa abandonar e no que precisa acrescentar. Pense no motivo que o conduz a abandonar o furto e acrescentar algo útil em sua vida. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é uma atitude que revela um coração sábio e livre. Que Deus abençoe e guarde. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real.